Com grande alegria quero cumprimentar a todos que estão aí participando dos cultos todos os dias aqui com a gente, com a graciosa paz do Senhor Jesus. É muito bom nós nos encontrarmos mais este dia, nesta segunda-feira, aonde estaremos adorando a Deus como Ele merece, toda adoração. Como sempre tenho dito aqui, o culto ele tem por objetivo de adorar a Deus, de louvar ao Senhor e de ser grato por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Ainda que estamos impedidos de estar ao templo para poder realizar este culto, de maneira nenhuma irão calar a nossa voz, ainda continuaremos adorando em meio a esse caos, em meio às circunstâncias, porque somos adoradores. Então hoje nós vamos estar adorando e Deus tem uma boa palavra para o nosso coração. Curve a sua cabeça, tenho certeza que você já chegou aí nesse local de culto, já orou, já está com a sua Bíblia na sua mão, coração aberto. Nós vamos orar para iniciarmos este culto. Senhor Jesus, nesse momento eu glorifico o Teu nome, adoro o Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio, que assim o Senhor nos concede aqui estarmos hoje reunidos para realizarmos este culto em gratidão, em louvor, em adoração ao Senhor. Deus, recebe nessa noite a adoração da igreja, e nós aqui, meu Deus, adoramos a Ti em espírito e assim em verdade. Tenha de misericórdia, fala com cada um de nós, resgata vidas dessa noite e sara no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos seguindo então já adorando a Deus, meus irmãos. Vamos adorar a Deus com os nossos hinos da harpa, com o nosso ministério de louvor. Logo depois já volto com você. Deus tem algo bom para você hoje. Abra o teu coração e adora a Deus. Estou dizendo constantemente, você está na sua casa, local de adoração. Você que realiza o culto aí, abre o teu coração e deixa Deus falar com você. Ministério de louvor adorando. Adore junto, viu? Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu um fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a Ti também te chama, pois deseja te salvar.
a sua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem que ir. Jesus é quem te ama e te quer bem, chuvas de bênçãos Ele tem pra te dar. Oh, glória! Você tem que lutar, tem que acreditar que a vitória chegará, pois Jesus é o teu refúgio, teu abrigo. Então levante e use a tua fé, porque Jesus contigo é, e nele você pode tudo. Adore comigo. Não pense que a vida acabou, só lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer ou vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você Deus tem. Se o mar da vida em sua frente está, Deus abre um caminho nesse mar. E a gente canta. E você vai passar e vai cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e vai exterminar os inimigos seus. E você vai passar e vai cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e vai exterminar os inimigos teus. Não pense, vai, não pense que a vida acabou, mas lembre que você é um vencedor. Você não é ungido pra perder, com Cristo é vencer. Não diga que a vitória nunca vem, porque a vitória pra você sim Deus tem. Deus abre o caminho nesse mar. Glórias a Jesus. Para cantar, para louvar, e é bom ser grato a Deus por tantas maravilhas que assim Deus faz em nossa vida e realiza por mim e por você. Glorificamos a Deus por esta maravilhosa oportunidade de adorar. Agora nós vamos ouvir uma mensagem, uma palavra de Deus com o evangelista Leonardo, que é da nossa igreja ali de Astolfo Dutra, que os irmãos ali de Astolfo Dutra já estão até em funcionamento, a nossa igreja ali, mas com muita restrição, mesmo. Na verdade quase nem funciona dentro dessas restrições. Vamos ouvir o evangelista Leonardo, vai transmitir uma palavra para nós e você preste atenção no que Deus tem para falar para você. Olá meus irmãos, paz do Senhor Jesus a todos. Quem fala é o evangelista Leonardo Mendonça. E quero deixar para você uma meditação, se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 em diante. Diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor.
Então profetizei como se me deu ordem. Amém. Só até aqui. Sabe, meus irmãos, Ezequiel foi um profeta do Senhor que viveu uma experiência fora do comum. O texto aqui fala que ele foi levado em espírito. Ele não foi levado em espírito num lugar muito cômodo. Ele foi levado num vale. 2 lugares que a gente não vai por vontade própria, eu te garanto isso, são vale e deserto. O vale, Deus te leva para você compreender que naquele lugar escuro, solitário, frio, é possível ter vida. E no deserto, Deus te leva naquele lugar quente, também solitário. Ele te matricula ali para você entender que você é dependente dele. Ezequiel, ele foi levado em espírito no meio de um vale de ossos secos. A própria palavra diz osso seco. Quando a gente lembra de osso seco, a gente lembra de coisas mortas. Mas só que Ezequiel frisa que os ossos estavam sequíssimos. Ou seja, não tinha esperança nenhuma de vida. Não tinha esperança nenhuma de mudança de situação. E Deus leva ele nesse lugar. Quando você é chamado pelo Senhor, quando você é vocacionado na obra do Senhor, Deus leva você em lugares que não tem expectativa de vida, para que você seja a boca de Deus naquele lugar, para que você possa liberar uma palavra vinda do Senhor para transformar a vida daqueles que não têm esperança nenhuma. Ezequiel, antes de ser chamado, ele também era um osso seco. Ele não tinha expectativa de vida, estava em Babilônia e não tinha expectativa de mudança, de transformação. Mas o Senhor se apresenta a ele, muda o trajeto da vida dele, sopra sobre ele a tua presença, faz ele caminhar na tua presença. E depois que ele tem um convívio com o Senhor, ele vai ter agora essa experiência. Deus vai levar ele nesse lugar, nessa situação da qual ele foi tirado também, nesse vale de osso seco. E a pergunta que Deus faz para Ezequiel é muito interessante. Poderão viver esses ossos? Quando Deus faz essa pergunta para Ezequiel, Deus está colocando nos ombros de Ezequiel uma responsabilidade de responder: eu tenho poder para mudar essa história ou não tenho? Você me conhece ou se esqueceu de quem eu sou? Quando Deus faz isso na vida de Ezequiel, Deus testa a fé dele. Por isso que Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer: olha, andamos por fé e não por vista. Porque se andamos por fé, nossos olhos físicos até contemplam uma situação difícil, uma situação de um caos. Mas pelos olhos da fé a gente vê que tudo está no controle do Senhor. Pelos olhos da fé a gente consegue contemplar que há sim uma esperança no Senhor, que o Senhor pode mudar essa situação, que Ele não perdeu o controle da nossa vida. Tudo está nas mãos dele. Quando Deus faz essa pergunta para Ezequiel, Ezequiel olha e creio eu, conjeturo eu, Ezequiel se lembra das maravilhas que ele ouviu do Deus de Israel, dos milagres que ele fez no Egito, sustentou teu povo no deserto, fez grandes coisas e que não havia nada impossível para ele. Então Ezequiel vai olhar para o Senhor e vai ser boca de Deus nessa situação. Ele vai dizer: Senhor Jeová, tu sabes. O que ele queria dizer? Não há nada impossível para o Senhor. Para mim, a situação é caótica. Para mim resolver, a situação não tem jeito, mas no nome do Senhor tem poder. No nome do Senhor há resultado transformador. No nome do Senhor tem solução. Ezequiel, ele sabia. E hoje em dia, a situação que a gente está vivendo no mundo hoje é semelhante a um vale de ossos secos. Porque esse vale representava o povo de Israel que estava na Babilônia sem esperança. Estava na Babilônia e pensava que não tinha mudança.
mas Ezequiel foi usado para profetizar no nome do Senhor. E no nome do Senhor houve mudança. No nome do Senhor houve transformação. A gente foi chamado para profetizar no meio dessa situação caótica, que o Senhor Jesus tem poder para mudar essa história. Que o Senhor Jesus tem poder para transformar essas vidas. Que o Senhor Jesus ele pode tocar na área espiritual, na área econômica, todas as áreas que existem. Porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Ezequiel ele profetiza uma vez e a parte física se une. Ossos, pele. Ele profetiza a segunda vez e o Espírito é soprado sobre aquele corpo e se levanta um grande exército. Você foi chamado para profetizar, mas crê, porque o mundo na maioria das vezes profetiza a ruína, a guerra, a dificuldade, só coisas negativas, porque o mundo olha segundo o mundo. Mas nós somos diferentes, estamos no mundo, mas não olhamos segundo o mundo, olhamos segundo a vontade de Deus. E apresentamos essa situação no nome do Senhor e profetizamos no nome do Senhor, porque no nome do Senhor a transformação sim. São ossos secos, sequíssimos. Em muitos lugares não há esperança, mas a tua esperança não pode se perder. A tua esperança tem que permanecer no Senhor, porque se você crer no Senhor, em tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele pode fazer, você sabe que não há nada impossível a Ele. Você sabe que Ele pode transformar uma vida, tirá-la do pó e moldar, transformar e edificar. Seja um Ezequiel, profetiza, creia, porque de um vale de ossos secos vai se levantar um grande exército, mas não é pelo teu nome, não é simplesmente pela tua oratória, mas é pelo nome do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe e creia nessa palavra em nome de Jesus. Boa, importante e maravilhosa foi essa palavra, porque ela é de Deus, é divina. Não são os homens de autor, não é de autoria humana a mensagem, não é meramente autoria humana. Nós temos que estudar, temos que ler, temos que nos preparar, sim, mas a autoria não é totalmente humana, ela é divina, vem de Deus, e Deus para poder falar em nosso coração. Tenho certeza que Deus falou com você através desta mensagem. Vamos nós então nessa noite na palavra do Senhor. Abra por favor a sua Bíblia, com a sua Bíblia nas mãos, Evangelho de João, capítulo de número 19. Vamos falar de uma coisa que todos nós falamos constantemente no culto, né? E algumas das vezes a gente não percebe o quanto isso é maravilhoso, é importantíssimo, é extraordinário, é fenomenal, é marcante, e não vou conseguir encontrar mais adjetivos para aquilo que nós iremos ministrar nessa noite. Esteja muito atento, Deus tem algo para falar com você. Evangelho de João, capítulo 19, o verso é o 18. João 19 e o verso 18. Abra aí a sua Bíblia, para que assim possamos juntos lermos a palavra de Deus. E você está aí adorando a Deus, e você está aí atento para ouvir o que Deus tem para falar para você. João 19, 18 diz assim: onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Vamos orar? Senhor Jesus, nesse momento nós te adoramos por termos a oportunidade de mais este culto, e agora acabamos de fazer uso da tua palavra. Meu Deus, nesse momento lemos o versículo 18 de João 19, que o Senhor está no meio de dois salteadores. Senhor, tem de misericórdia, vem nos ensinar o contexto desse texto, venha revelar da grandeza que a nossa mente ainda não consegue perceber. Abre os nossos olhos para enxergar a grandeza na mensagem, os nossos ouvidos para poder dar atenção no que o Senhor tem que falar. Queremos abrir o nosso coração para guardar a tua palavra. Eis-me aqui, Senhor, como sempre. Eu dependo, eu necessito, eu preciso do seu direcionamento. Que não seja eu, mas sim o Senhor. Pai, aquilo que ainda nem mesmo estudei, o Senhor é aquele que pode revelar. Portanto, fale e ensine em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, o texto, acho que todo mundo já está ciente do que é a temática que a gente vai falar aqui hoje, porque o Espírito Santo, ele é revelador,
E a temática que nós vamos falar aqui hoje é a palavra meio. Jesus está no meio. Então a temática da mensagem de hoje é essa: Jesus está no meio. E é uma palavra muito simples, irmão. Meio, estar no meio, é o centro das atenções, é o centro dos acontecimentos, enfim, estar no meio. É uma coisa que nós falamos corriqueiramente, mencionamos sem meramente meditar. E nós precisamos muito, irmãos, de ler a palavra, meditar na Bíblia, meditar na palavra de Deus e tentar compreender o que essa palavra está transmitindo para a gente. E quando nós lemos aqui esse texto, que é o momento da crucificação de Jesus, e eles crucificam Jesus e colocam Jesus no meio, tanto um que está à direita quanto um que está à esquerda, todos os dois mereciam a condenação, mas Jesus não. Ele foi crucificado por causa dos meus pecados e dos seus pecados, mas ele estava no meio dos dois. É até interessante destacarmos que sempre, em maioria das vezes, sempre Jesus se coloca no meio. E com essa temática, Jesus estar no meio, aqui nós iremos entender o que Deus quer falar com a gente através dessa temática, Jesus estar no meio. Pois bem, vamos partir exato para o princípio de compreender a importância disso, compreender a eficácia disso e compreender o quanto isso nos mantém de pé. Então, é eficaz, é importante e nos mantém de pé. Nós vamos compreender a essência disso que Jesus fala e faz em favor de nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero aqui destacar é que Jesus, eu vou destacar isso, essa palavra que Jesus está no meio, em algumas frases, para que assim essas frases venham facilitar a nossa compreensão disto que Jesus aqui próprio, ou que o autor aqui diz, que Jesus estava no meio. É importante nós entendermos isso, que Jesus está no meio, porque é o meio que nos traz a segurança. É o meio, Jesus estando no meio, que traz a segurança. Então vamos lá. Primeira frase que eu quero aqui trabalhar, que a Bíblia quer aqui nos ensinar: Jesus está no meio para quê? Para proteger. Então a primeira palavra, por que Jesus está no meio? Para proteger. Vou repetir a frase: Jesus está no meio para proteção. Ontem na escola bíblica dominical nós aprendemos o Salmos 46, a mensagem da noite também ontem, nós também ministramos o Salmo 46, ele fala lá de proteção. Então Jesus está no meio para proteger. É até interessante que nos Salmos de número 46, se não me falha a memória, o verso 4, vou até lá para mim não cometer equívoco, número 46 de Salmos, e o verso 4, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Está vendo? É o verso 5. O verso 5: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Então, primeiro entendimento da eficácia de Jesus estar no meio é proteção. Jesus está no meio para nos proteger, como diz lá o Salmos 46, verso 5: Deus está no meio dela e não será abalada, e será ajudada ao romper da manhã. Olha que interessante isso. Deus, ele está no meio da nossa vida. Em decorrer disso a gente vai entender isso. Então, por que Jesus está no meio? Para proteger os seus, proteger a sua igreja, proteger os seus filhos, proteger os seus servos, proteger os seus amigos, para proteger aqueles que ele comprou, aqueles que ele resgatou, aquele que ele transformou, para proteção. E a palavra proteção vem a dar o significado de quê? Proteger o quê? É alguma coisa externa que quer nos atingir. Mas Jesus, ele está no meio para nos proteger, para que isso não venha nos atingir, não venha nos ferir, não venha nos causar dano. Quando Jesus está no meio, é para proteção. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui
Jesus aqui estava no meio desses dois salteadores, desses dois homens que estavam merecendo ser crucificados. Jesus não, mas ele estava no meio. Então a primeira coisa aqui, proteção. Aí vamos para outra agora linha, para nós entendermos que Jesus está no meio para proteger. Deus, quando olha para nós, se nós estivermos em Cristo, com o sangue dele em nossa vida, ele não vai ver os nossos pecados. O sangue de Jesus irá nos proteger, nos livrar da condenação, proteção. Então Jesus, ele precisa estar no meio da minha vida, porque isso me protege da condenação, me protege dos dardos inflamáveis do diabo que lança contra a nossa vida. Isso me protege. Então Jesus, uma característica de Jesus de estar no meio é para proteger. Será que você está entendendo que quando lá o Salmos 46, o verso 5 diz: Deus está no meio dela e não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã? Olha a preciosidade que é nisso, a eficácia que há nisso e o poder que há nisso. Deus está no meio, quer dizer, nunca será abalada, será derrubada, será aniquilada, destruída, jamais irá abalar a estrutura deste local, porque Deus está no meio. E ainda a Bíblia diz que ainda que tenha essas investidas, Deus ajudará ao romper da manhã. Então Deus protege a minha vida e a sua, de não sermos atingidos das coisas externas. Protege, na hora em que Deus olha para nós, ele vê o sangue de Cristo em nossa vida, e isso nos protege, não nos levando para a condenação, mas sim nos levando para a salvação. Glória a Deus. Pois bem, vamos para a segunda subtema dessa temática de hoje: Jesus estar no meio. Já entendemos que Jesus está no meio para proteger. Jesus estava e está no meio dos doutores. Na palavra de Deus, em Lucas 2, se não me falha a memória, quando Jesus estava no meio dos doutores, dos sábios, dos entendidos, quando ele estava no meio, ele transmitiu um ensinamento. Aí tem duas coisas: Jesus no meio, ele tem sabedoria e ele tem conhecimento. Sabedoria e conhecimento, eles são diferentes uns dos outros, parece que são iguais, mas não são não. Sabedoria, talvez a pessoa não sabe nem ler nem escrever, mas a pessoa é muito sábia, é sensata no que fala, ela tem sensatez no que pensa, nas suas atitudes, nas suas ações. Não tem conhecimento, ciência, que é outra história. E Jesus tinha isso, sabedoria, sensatez, e tinha o conhecimento. E Jesus estava no meio disso. Aí para que Jesus no meio dos doutores? O que vem dar a ideia disso? Que ainda que esses homens que eram entendidos da lei de Moisés, compreendiam o que Moisés escreveu, e ensinavam para os outros aquilo que Moisés escreveu, que Moisés deu, eles eram os doutores. Mas quando chegou Jesus, estavam no meio, toda a sabedoria deles e todo o conhecimento deles não valia de mais nada, porque Jesus, ele detém a total sabedoria e o conhecimento, e Jesus está no meio disso. Deixa eu dizer outra coisa, lá em Coríntios, Paulo, ele fala exatamente disso, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Não é que Deus é doido, nem nada disso, é só para dar uma comparação para o povo da Grécia, que em Coríntios, que são filósofos, se achavam muito inteligentes, diziam: olha, você acha que são tão sábios, tem tanta sensatez no que faz? Se Deus tivesse um pouquinho de insensatez, é muito mais sábio do que vocês, mas ele não tem. Então quando fala isso também, tem um sentido de que se julgava os crentes lá em Coríntios, que eram pessoas que não entendiam nada. Aí Paulo fala e explica que a loucura deles, que vocês estão dizendo que eles são loucos, que não têm conhecimento, que não têm entendimento, que não têm sabedoria, sabe mais do que vocês, escolheu de estar com Jesus. Então, quando Jesus no meio dos doutores, quando ele conversa com os doutores, quando ele fala com o doutor, ele está no meio. Então, quando Jesus está no meio, a minha sabedoria não vale de nada, o meu conhecimento não vale de nada. O que prevalece é a sabedoria e o conhecimento de Jesus, mas ele está no meio. Aí que vem a grande outra questão. Jesus no meio da minha vida me protege. Jesus no meio da minha vida, ele me faz sábio e me faz conhecedor.
Sabe por quê? Porque ele é o grande mestre, ele é o grande ensinador, ele vai me ensinar, e eu preciso de abrir os meus olhos para me receber os ensinamentos de Jesus. Irmão, Jesus no meio dos doutores, toda a ciência e toda a sabedoria daqueles homens de nada valia, porque ainda que Jesus era uma criança, sabia mais do que eles, porque Jesus detém toda a sabedoria e todo o conhecimento. Aleluia. Jesus no meio da minha vida me protege, Jesus no meio da minha vida, a sabedoria dele e o conhecimento dele é transmitido para mim. Escute bem isso. Se Jesus está na sua vida, na minha vida, irmão, a sabedoria e o conhecimento é transmitido, porque ele vai ensinar e vai fazer com que eu e você nos aproximemos mais dele e servimos a ele em espírito e em verdade. Terceiro, nós lemos aqui em João 19, 18, que Jesus estava no meio desses dois homens. Então a palavra meio aqui vem dar a compreensão que Jesus estava no meio, sacrifício perfeito. Aleluia. Jesus no meio desses dois homens, sacrifício perfeito. Esses dois mereciam o que estava acontecendo com eles, mas Jesus não. O sacrifício de Jesus era tão perfeito que proporcionou a mim e a você hoje de estarmos aqui reunidos. Não estou te vendo, mas estamos unidos. Não estou te ouvindo, mas nós estamos adorando e glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Mas Deus está te ouvindo, Deus está te vendo, Deus está te assistindo. Quando fala que Jesus estava no meio desses dois que estavam pregados na cruz, e Jesus igualmente na cruz, meio sacrifício perfeito. O sacrifício de Jesus foi tão perfeito que quando Deus olha para nós, o sangue dele nos protege. Olha que coisa gloriosa. O sacrifício de Jesus é tão perfeito que na hora que a gente não tem saída, ele nos dá sabedoria e nos dá conhecimento para poder sair disso. Ele nos dá orientação. O sacrifício de Jesus é tão perfeito que nós estávamos longe de Deus e agora nos aproximou de Deus. Então no meio aqui é um sacrifício perfeito, aleluia, para proporcionar a mim e a você a oportunidade de estar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Bem, estou olhando o relógio porque são algumas frases, eu quero tentar falar sobre todas elas. Já compreendemos que Jesus no meio, irmãos, é uma segurança, é vigor e é grande conquista, já entendemos. E outras palavras que eu posso colocar aqui também no meio, a gente pode enriquecer isso com certeza, mas não há tempo para isso. Então, Jesus no meio protege, Jesus no meio da sabedoria e conhecimento, Jesus no meio, sacrifício perfeito, Jesus no meio, verdadeiro companheiro, aleluia. Jesus no meio, verdadeiro companheiro, verdadeira companhia. Vamos ver isso a Bíblia? Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, e há dois homens caminhando a caminho de Emaús, e de repente Jesus ressurreto se apresenta no meio deles. Jesus no meio deles começa a perguntar o que eles estavam conversando, e esses dois homens disseram para ele: olha, és tu porventura peregrino nessa terra? Não ouviste daquele que nós esperávamos que seria o Messias, o libertador de Israel? Mataram ele. E eles foram contando. Aí de repente Jesus toma, na palavra tomar não é arrancar a força não, Jesus, ele começa a ele falar. Primeiro, esses dois homens informam o acontecimento, aí Jesus depois começa a falar com eles. Escute o que eu vou lhe dizer. Jesus no meio é a melhor companhia que nós temos, é o verdadeiro companheiro. Sabe que Jesus começou a falar com esses dois homens? Começou a explicar as escrituras para eles, do que a palavra de Deus se referia dele mesmo. Olha que coisa gloriosa. O verdadeiro companheiro é Jesus. Então Jesus na minha vida, ele vai ser a verdadeira companhia que eu preciso, companheiro que eu preciso, o verdadeiro amigo que eu preciso, porque no decorrer da caminhada que é vida, ele vai estar no meio da minha vida e ele vai explicar coisas que eu não sei, e aquilo que talvez os meus olhos estejam enxergando, porque os olhos desses dois homens estavam enxergando a morte de Jesus,
não estava enxergando Jesus vivo. Mas quando Jesus está no meio, meus irmãos, aos olhos dessas pessoas, nossos olhos não estarão olhando para a perda, mas estará olhando para aquilo que está presente, que é Jesus. Jesus no meio da minha vida é meu verdadeiro companheiro, meu verdadeiro amigo, a minha companhia que eu preciso, minha companhia que eu preciso, que eu necessito, que caminhe comigo. Jesus caminhando comigo no meio dá uma ideia de sustentabilidade, dá uma ideia de vigor, dá uma ideia de segurança, e Jesus no meio. E quando Jesus estava chegando em determinado lugar com esses dois discípulos, dois homens, Jesus falou que ia embora, e eles disseram, não vai não, fique. Aí que vem a grande questão, entra aqui nessa casa, fique conosco. Irmãos, quando Jesus é convidado para entrar, ele entra e vai mandar você sentar. Sabe por quê? Porque ele está no meio da tua vida, no teu caminho. Jesus entrou, te explicou as escrituras, você convidou ele para entrar na tua casa, e ele entrou. Quando nós temos ciência das escrituras, convidamos Jesus para entrar, e eles convidaram para Jesus ficar, e Jesus ficou, e Jesus chegou lá, entrou dentro da casa. Quem serviu não foi esses dois discípulos, quem serviu foi Jesus. Jesus serviu eles, sentado na mesa, Jesus partiu o pão e eles desapareceram. Escute isso que eu vou lhe dizer, hein? Quando Jesus está no meio da nossa vida, da nossa caminhada, sendo nosso companheiro, ele vai nos explicar as escrituras, sabedoria e conhecimento. Quando nós temos sabedoria e conhecimento e entendemos o que ele nos explica, convidaremos ele para entrar. E quando convidamos ele para entrar, aí vai ter segredo revelador. Qual é o segredo revelador? Quando Jesus partiu o pão, ele desapareceu. Aí esses dois homens disseram, olha, não se ardia em nosso coração quando ele nos explicava as escrituras pelo caminho? Esse é o Jesus que nós achávamos que estava morto, não está vivo. O que esses dois homens fizeram? Voltaram para Jerusalém para quê? Para informar os discípulos que Jesus não estava morto. Aí que vem a questão. Quando Jesus está no meio do caminho da minha vida, da minha caminhada, sendo meu companheiro, a minha companhia que eu preciso, meu irmão, vai nos explicar, e quando nós sabemos e conhecemos, vai revelar coisas que não foi todo mundo quem viu, somente esses dois homens a princípio, a mulher e esses dois homens a princípio que havia visto Jesus ressurreto. Então, meu irmão, deixa Jesus no meio da tua caminhada, o teu verdadeiro companheiro vai revelar coisa que você não sabe. Vamos continuar? Então já aprendemos que Jesus está no meio. No meio significa proteção, no meio significa sabedoria e conhecimento. Jesus no meio dos doutores significa sabedoria e conhecimento. No meio do caminho Jesus se apresenta. No meio do caminho Jesus se apresenta, significa companheiro, pessoa que está junta. Glórias a Jesus. Então já compreendemos isso, proteção, compreendemos Jesus no meio dos doutores e compreendemos Jesus no caminho, no sacrifício perfeito. Esqueci do sacrifício perfeito. Vamos repetir: Jesus protetor, Jesus com sabedoria e conhecimento no meio dos doutores, Jesus no meio dos dois salteadores e Jesus no meio do caminho. Agora, Jesus no meio da adoração. Mateus 18, 20, ele próprio diz o seguinte: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Aleluia, glória a Deus. Jesus estará no meio. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Já entendeu, irmão, que aí hoje na sua casa, se é você sozinho, se é você com a sua família, Jesus está aí, e ele está no meio. Meio é a essência. Quer dizer, então, pastor, se eu tiver sozinho, Jesus não está aqui? Não, claro que está, meu irmão. É só para dar ideia de culto, de adoração. É isso, que Jesus está no meio de todos que estão adorando. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando nós, olha só, o culto depende da gente. O culto está sendo realizado na sua casa, não depende de mim, depende de você mesmo. Para ele ser bom para a sua vida, para ele ser edificante para a sua vida,
para ser algo alegre para a sua vida, depende de você. Irmão, Jesus no meio do culto traz alegria. Sabe por que traz alegria? É uma honra ter Jesus presente aqui comigo. É uma honra ter Jesus presente aí com você. É uma alegria. Irmão, eu sempre dizia no culto, e vou voltar e vou continuar dizendo aqui, irmão, esteja presente na presença de Jesus. Esteja presente na presença de Jesus, porque Ele está aí, ó, no meio, recebendo o culto e a adoração que nós estamos apresentando para Ele. Porém agora, Ele está nos ensinando no meio dos doutores, sabedoria e conhecimento. Ele está no meio. Ele no meio, irmão, recebe adoração, recebe louvor e recebe a gratidão. Ele no meio do culto, Ele vai falar, Ele vai ensinar e Ele vai admoestar. Vai admoestar a minha vida e a sua. Portanto, quando diz, Ele próprio lá diz que Ele estará no meio quando nós realizamos o culto. Quando Ele está no meio do culto, tem alegria. Mas quem vai promover isso é você mesmo. Não é quem está dirigindo o culto, não é quem está pregando, pode te ajudar. Mas quem vai abrir o coração e receber a palavra é você mesmo. Então quem tem que ter essa atitude é você. Glória a Deus. Então Jesus no meio do culto, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Para quê? Para receber o louvor, para receber a adoração e para receber a gratidão. E depois Ele vai falar com você, como Ele está falando agora, no meio. Irmão, vamos tentar lembrar? Jesus no meio, proteção. Jesus no meio, sabedoria, no meio dos doutores, né? Sabedoria e conhecimento. Jesus no meio dos salteadores, sacrifício perfeito. Jesus no meio dos dois, no caminho se apresentou na vida dos dois, no meio dos dois, companheiro, verdadeiro companheiro, no meio da vida, Jesus é o companheiro. Jesus no meio dos adoradores, culto perfeito, culto de adoração e culto de palavra. Nós tem ensinado constante isso. O culto é dividido em dois tempos, em 2 etapas ou 2 acontecimentos. Primeiro é de nós para Deus, louvor e adoração. Depois é de Deus para nós, a palavra dele para poder admoestar a nossa vida. Então, no meio protege, no meio dos doutores da sabedoria e conhecimento, no meio dos 2 salteadores, sacrifício perfeito, no meio desses 2, no caminho desses 2 homens, verdadeiro companheiro, e no meio daqueles que adoram, recebe louvor e adoração e fala com você. Última frase para me encaminhar aqui para o término da mensagem desta noite. Olha, se Jesus está no meio de tudo isso, e a palavra é essa aqui, como nós lemos em João 19:18, Jesus estava no meio. A importância de tudo isso é Jesus estar no meio da ideia de que está tudo junto, que é a essência de tudo, que é o pilar fundamental. E Jesus estando no meio, Ele proporcionará isso para nós. 6ª e última classificação da palavra meio. Tem várias outras, mas eu quis trabalhar essa. 6ª classificação, que Jesus está no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Aí você, mas pastor, você não falou agora lá em Mateus 18:20 que Jesus, se tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estarei no meio? Sim, mas aí é culto. Agora a igreja, irmão, não é a instituição, a Assembleia de Deus, não. Aqui igreja é você. Fechar os templos físicos, constituidores de CNPJs, paralisaram a igreja para poder realizar culto. Só que a igreja não parou. Nós continuamos realizando o culto, porque a igreja somos nós. Ainda que eles fecham, ainda que eles paralisam por um tempo determinado as portas da igreja, não pode fechar a minha porta, que eu sou templo de Deus, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou igreja, você é igreja. E quando está dizendo que Jesus está no meio da igreja, usa esta frase, está no meio da igreja, a essência da igreja é essa. Mateus 16, verso 18, Jesus dizendo para Pedro: tu és Petros, sobre esta pedra colocarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. A igreja é você. Jesus está no meio da igreja, Ele é a rocha, irmão.
Petros aqui é fragmentos de rocha, que era Pedro, que sou eu, são pequenos fragmentos de pedra. Agora a rocha é Jesus, é Ele que sustenta, é Ele que é a base, é Ele que é a estrutura, Ele está no meio da igreja. Quer ver outra coisa interessante? Em Apocalipse capítulo de número 1, verso 18, 17, 18, 19 e 20, Jesus ele se coloca e ele fala que está no meio dos candeeiros. E quando ele fala no meio dos candeeiros, ele está falando da igreja. Candeeiro ali é igreja. E ele fala ainda que ele está no meio das estrelas, e as estrelas ali são pastores, os pastores dessas igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse capítulo 2 e 3. Ali, irmãos, dá exatamente a compreensão do que diz em Mateus 17, 16, 18, e de que Jesus está no meio do candeeiro, no meio da igreja. Então, quero te dizer aqui uma outra verdade: ainda que seja a instituição, Jesus cuida, mas Ele cuida muito mais de você. Jesus cuidou da instituição lá da Ásia Menor, que Ele está dizendo que o candeeiro era a igreja, a instituição. Agora Ele está cuidando de mim, de você, meu irmão. Ele está no meio da igreja, da minha vida. Vamos dar entendimento a isso, porque quando Jesus está no meio, tudo muda. Quando Jesus está misturado, tudo muda. Quando Jesus está junto, tudo muda. Não é a mesma coisa mais, não é a mesma atitude mais, não é o mesmo pensamento mais, muda tudo, muda palavreado, muda visão, muda atitude, muda caminhada, muda tudo. Irmão, Jesus no meio, protege. Jesus no meio dos doutores da sabedoria, Ele tem sabedoria e conhecimento. Jesus no meio dos dois salteadores, Jesus é o sacrifício perfeito, aleluia. Jesus no meio dos dois homens que estavam no caminho de Emaús, o verdadeiro companheiro. Jesus no meio dos adoradores, Ele recebe a sua adoração e fala com você. Jesus no meio da igreja, Ele cuida da igreja, Ele ampara a igreja, Ele sustenta a igreja, Ele guarda a igreja, como está escrito lá em Salmos 46, 5, onde nós já falamos, repito, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Ao romper da manhã, Deus cuidará dela, jamais será abalada, meu irmão, jamais você será abalado. E nós precisamos de compreender que Jesus está no meio, e no meio é a essência de tudo que nós precisamos. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Quando entendemos da eficácia do meio, Jesus estar no meio, quando entendemos o poder de Jesus estar no meio, aí nós iremos usufruir da proteção, da sabedoria e do conhecimento, do perdão dos pecados, do verdadeiro companheiro, daquele que vai receber adoração e daquele que vai guiar a igreja. Irmão, nós iremos colher tudo isso, nós iremos receber tudo isso, se permitirmos que Jesus esteja no meio da nossa vida. E Jesus no meio desses dois homens, um deles, dos salteadores, desses que estavam sendo crucificados com Jesus, um deles recebeu uma palavra gloriosa: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha que coisa gloriosa. E o outro recebeu nada, porque um reconheceu o seu pecado, o outro não, o outro queria sair dali correndo, não queria continuar sofrendo. Um reconheceu o seu pecado, Jesus no meio, irmão, Ele vai ensinar. Ele falou, a atitude dele, talvez nem palavra saiu, mas o exemplo dele já era fala. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Para mim terminar, Deus precisa de estar no meio. Quando Jesus está no meio, tudo muda. Quando Jesus está no meio, jamais seremos derrotados. Quando Jesus está no meio, jamais seremos humilhados, derrotados na morte e humilhados na morte. Esquece esse negócio daqui da terra, tá, irmão? A gente fica muito voltado aqui para as coisas da terra. Humilhado da morte, a morte é a humilhação, e derrota, a morte derrota a pessoa, ninguém consegue vencer a morte, e a morte é a humilhação por causa do pecado. Mas Jesus, irmão, Ele no meio da minha vida, Ele derrota a morte, e no meio da minha vida Ele me dá honra, porque eu tenho perdão dos meus pecados. Graças a Deus. Cristo assim nos abençoe, continue nos ensinando a sua verdade e a sua poderosa palavra. Todo dia eu estou dizendo isso:
Você que não aceitou a Jesus, aceita Jesus como Salvador. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos do Senhor. Hoje é dia de você ter um encontro com Jesus. Hoje é um dia de você abraçar Jesus. Hoje é um dia de você estar com Jesus. Hoje é um dia de você viver com Jesus e deixar Jesus estar no meio de sua vida. Vou repetir aqui, você pode ver esse vídeo várias vezes, como você achar por melhor. Jesus no meio, ele protege. Jesus no meio, ele dos doutores da sabedoria e conhecimento. Jesus no meio, sacrifício, no meio dos dois salteadores, sacrifício perfeito. Jesus no meio desses dois homens no caminho de Emaús, verdadeiro companheiro. Jesus no meio do culto, ele recebe, ele está presente, recebe adoração e fala. Jesus no meio da igreja, ele mora, ele habita. Tanto é que lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, se não me falha a memória, 19 e 20, Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato, se abrir eu entrarei. Está falando com crente, não é com ímpio não. Então deixa Jesus entrar na sua vida. Deus assim abençoe ricamente a vocês. Amanhã, se assim Deus permitir, aqui estaremos com o nosso culto de doutrina, de ensinamento da palavra de Deus. Quero mais uma vez pedir aos irmãos, todos os dias, todo o campo está participando aqui do culto, não é para ninguém fazer culto nesse horário, tá? As igrejas que estão em funcionamento restrito, Dona Osélia e Astolfo Dutra, dentro do decreto do município, tá? Com o decreto do município, não estou fazendo nada fora do decreto, tudo dentro do decreto. Porém, todos nós aqui estaremos participando dos cultos nas páginas da igreja. Então não é para ninguém fazer culto, não é para você ficar assistindo tira-visão aí, não é para você ficar na internet infinizando a sua vida, tá? É para você participar do culto. Você escolhe o local aí da sua casa de adoração, com Bíblia na mão. Quando você chegar no local, dobra o teu joelho e fala com Deus, e Deus estará falando com você. Vamos orar então, concluindo este culto desse dia e sendo grato a Deus por mais esse momento. Mais uma vez reforçando, os irmãos podem procurar os dirigentes aqui de Cataguases para as orientações necessárias concernentes secretaria e tesouraria. Pode procurar, eles já estão aptos e orientados como proceder, tá bem? Quero reforçar com os irmãos para nós nos prevenirmos com as máscaras, né, com álcool em gel, tá bem? Ainda que algum porventura esteja caminhando pela rua, vamos fazer isso e será bom para nós mesmos, tá certo? Tá bem, aqui do meu lado esquerdo no visor está as contas da igreja. Quem quiser fazer a sua transferência pode ficar à vontade. Deus cuida da igreja, viu, meus irmãos? Deus cuida da igreja. Senhor, nesse momento eu venho te adorar e te glorificar pela tua palavra, que é boa, preciosa e maravilhosa, e o Senhor está no meio de nossa vida. Agora, meu Deus, nós te adoramos por este culto, e essas pessoas que aceitaram a ti como Salvador, escreve o nome delas no livro da vida. Os que estão voltando para os teus caminhos, meu Deus, que a partir de hoje possam entender que são filhos e estão na tua presença. Pai, muito obrigado por tudo. Continue nos livrando de todo mal, nos livrando da seta, que a tua palavra esteja em nosso coração, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis, juntos. Amém. Paz do Senhor, igreja. Deus te abençoe.